Fala, seus lazarentos. Tô aqui, poeirão do cão. Lucas Ed, o Poderoso Porco. Tô aqui para tentar fazer um vídeo breve, sem roteiro, recém saído do cinema, porque eu acabei de assistir Superman do James Gunn. Em vários momentos eu vou falar Superman Legacy, porque esse filme foi vendido assim e ficou na minha cabeça. Eu penso nele em termos de Superman Legacy. O que aconteceria em situações normais de temperatura e pressão é que eu saindo do cinema com a sensação que eu saí, ou seja, uma sensação boa, emocionalmente afetado pelo filme que eu assisti, eu escreveria um texto. Mas eu estou impossibilitado. Veja você, olha aqui a minha mãozinha direita, e eu sou destro. Né? Esse cachorrolo aqui é meu dedão. Né? Então não vai dar para escrever um texto. E aí eu resolvi abrir câmera aqui, gravar um videozinho que eu vou tentar que seja breve, mas ele é sem roteiro. Eu sou o Lucas Ed e eu me conheço. E a chance, essa já é a minha segunda tentativa, porque a outra eu me dispersei completamente. Então, se você é um jovem do século XXI aí e tal, esse negócio aí, não sei o nome dessa geração que o povo usa aí, eu sei que você tem dificuldade em se concentrar por muito tempo, né, por longos períodos em vídeos. Eu sei, eu entendo, respeito a sua dificuldade. Né? Então, para isso, eu vou já liberar a sua vida. Superman, do James Gunn, 2025, outrora conhecido como Legacy, é 10/10. Simples assim. Se você queria isso, pode ir, vai curtir sua vida, segue seu barco, né, vai ser feliz, tartaruguinha. E é isso, é tudo que você queria ouvir. Fim, beleza? Certo? Chuchu, beleza? Então aí vamos. Se você continua aqui, nós vamos continuar então a falar de outras coisas, né? Do filme em si. E aí, como não tem roteiro, eu vou marcar algumas coisas aqui que eu queria muito mencionar. Primeiro, tem uma pegadinha, né? Quando o James Gunn assumiu o universo cinematográfico da DC e falou que ia fazer um Superman, né? Ele usou uma imagem, repetidas vezes, de Grandesaço Superman do Morrison. Uma das melhores histórias já escritas sobre o Superman, ponto. Mas não tem nada de Grandesaço Superman ali. Nada. Nada, absolutamente nada, 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 nenhum elemento. Né? Se a gente quiser forçar muito, espremer muito esse limão sem caldo para sair uma gotinha de ácido cítrico, a gente pode dizer que a interpretação do David Corenswet do Superman Clark Kent bebe bastante da forma como o Keaton ele faz isso em Grandes Astros Superman. Mas que aí também seria forçar demais a barra, porque você pode dizer simplesmente que ele está bebendo no Christopher Reeve, né? De quem o Keaton ele também bebeu para fazer Grandes Astros Superman. Né? Então, assim, eu não consigo ver nada de Grandes Astros Superman. E é uma das histórias do Superman que eu acho mais reli na minha vida, porque de fato adoro. Em contrapartida, me parece ter muitos elementos. Eu ainda não terminei, por coincidência, eu estava lendo isso esses dias. Eu estou lendo isso esses dias. Me parece ter muitos elementos de Superman aeroespacial. Deixa eu ver qual que é o ângulozinho que tem que ficar aqui. Que essa HQ que foi indicada ao Eisner, não tem um ano, né? Como melhor minissérie. Foi escrita pelo Mark Russell com desenhos do Reed, do Michael Reed, e as cores, obviamente, da Rachel Reed. O que tem aqui que eu percebi lá no filme? Muita coisa. Esse, esse lugar contestado do Superman que está lá em Legacy, né? De novo, vou continuar me referindo a ele como Legacy, né? É um pouco o que rola ali na aeroespacial, né? Mais ainda, que foi o que me deu o estalo de que tinha uma coisa semelhante, né? Eu vou tentar não dar spoilers das duas coisas, mas, primeiro, né? Tanto no aeroespacial quanto no filme, tem uma entrevista da Lois Lane com o Superman, que é uma entrevista tensa, assim, né? Em que ela está confrontando o papel do Superman no mundo. E o Superman reitera um ponto que parece até uma reiteração, uma insistência infantil, assim, né? No sentido de que muito limitado, né? No quadrinho. É, ela pergunta, tipo, o que você tem para fazer? Como é que quem te deu o direito de fazer o que você está fazendo, né? E ele diz, olha, eu acabei de impedir que um meteoro atingisse a Terra. Ele diz, tá, mas quem te elegeu para isso e tal, não sei o quê. Mas eu acabei de
impedir que um asteroide interrompesse a Terra, atingisse a Terra. No filme, né, ela fica, tá, mas quem falou que você tinha direito de ir lá e interromper o ataque do país fictício lá, que eu não me lembro o nome, no meu cérebro ficou Bialha, mas não é a Bialha. Quem te deu esse direito? E ele repete, pessoas iam morrer. Tá, mas com qual autoridade? O governo americano te deixou ir lá representar? Ele não estava representando ninguém, pessoas iam morrer. Né? E ele vai repetindo isso. É muito parecido essas duas situações do quadrinho com coisa. Né? Eu não me lembro, mas a minha memória ultimamente foi para as picas, né? De ter lido em outra história do Superman o Luthor fazer algo tão abjeto, ativamente abjeto, igual ele faz no quadrinho, né? Ele destrói uma cidade inteira no quadrinho e no filme, enfim, algo parecido com isso. Né? E além disso, um detalhe bobo, marginal, né? No quadrinho, no Era Espacial, quando o Luthor vai fazer essa coisa terrível que ele faz, ele aparece vestido com umas roupas havaianas, assim, uma camisa de botão estampada, de bermuda e tal, para enganar os militares. E no filme tem uma estação, uma base do Luthor, em que todo mundo fica vestido de havaiana, assim, de camisa estampada e bermuda. Eu achei meio misterioso e meio sem razão isso no filme, mas se eu pensar no Era Espacial, tem um link ali, né? Possível. E outra também, eu tô na metade da segunda edição do Era Espacial, né? Uma minissérie em 3 partes, e ainda tem um negócio, o papel dos meta-humanos no mundo de Superman Era Espacial é um dos temas, né? E esse é um dos temas do filme. Então, fim desse primeiro pacote, né? De onde vem Superman Legacy? Né? Eu acho que ele é muito tributário de Superman Era Espacial do Mark Russell com o Michael Reed. Acho. Um amigo me perguntou se tinha alguma coisa de As Quatro Estações e eu não soube responder porque tem muito tempo que eu li As Quatro Estações e eu não lembro de um quadro. Até peguei ela ali para reler depois que eu terminar a Era Espacial. Mas beleza, então fechamos essa questão da origem. Um outro ponto que eu queria abordar é o elenco. Caralho, eu vou começar do final, tá? Eu vou começar daquele que era para mim o ponto mais fraco de longe do elenco, que mais me levantou suspeita, que eu achei esquisitíssimo, que era o Nathan Fillion de Guy Gardner. Nos trailers eu achei horrível, achei que estava exagerado, achei que aquele cabelinho não funcionava de jeito nenhum, que ele gritava Playmobil, ele gritava peruca. E o Gunn soube usar perfeitamente. Assim. O elenco está muito bem afinado. Né? Eu comecei pelo pior, né, que era o Nathan Fillion. Não estou dizendo que o Nathan Fillion é um mau ator, não é isso. Mas que a montagem do Guy Gardner nos trailers estava me incomodando muito, mas no filme funciona à perfeição. É o Gardner que a gente está acostumado. Né? Detalhe aí para você que já viu, que ainda vai ver, observe uma cena de batalha contra os tanques que tem o Gardner envolvido. Né? A cena é puro Guy Gardner. Se para não dizer que tudo tá perfeito no Gardner, aquele dentezinho de ouro que ele usa me irrita profundamente. Assim. Quando eu falei, não, ele tá usando o dente de ouro. Caralho, ele tá usando a porra do dente de ouro horrível. Né? Mas beleza, compõe o personagem. Eu também achei a Neva Howell, que é quem faz a Martha Kent, um pouco velha demais. Assim, ela me parece mais velha do que o Pete Taylor Vince, que faz o Jonathan Kent. Eles me pareciam desnivelados assim, de idade. Não quer dizer nada, né? Amor não tem idade, são duas pessoas mais velhas, né? Mas enfim. Mas assim, ela não me incomoda na interpretação. Inclusive tem cenas maravilhosas. Né? A primeira cena em que os pais aparecem, né? Eu preciso fazer eco com a Isabela Boscov, que comenta isso na crítica dela. É maravilhosa, dela falando alto ao telefone no viva voz, né? Como se o Clark fosse surdo ou se o telefone não funcionasse. E aí, beleza, vamos atravessar a rua
Sair dos que a gente ficaria assim. Assim, a Isabela Merced e a que faz a Mulher Gavião e a Maria Gabriela de Faria, não, perdão, isso, Maria Gabriela de Faria que faz a engenheira, estão meio apagadinhas assim. Não dizem muita coisa, né? Não incomodam também não, mas são personagens muito superficiaizinhos. A Sarah Sampaio, que faz a Eva Teschmacher, aqui com uma outra pegada, não é a secretária do Luthor, é a namorada, me pareceu 2 tons acima, assim, também. Exagerada demais na Patricinha, mas funciona sem incomodar e tem uma grande sacada com ela na segunda metade do filme. Uma grande sacada. Próximo, aí vamos, então agora sim, vamos atravessar a rua e vamos falar de quem tá espetacular. O elenco principal, a essência de Superman, né? Que é Superman, Clark Kent, Lois Lane, Lex Luthor, é perfeita e retocável, linda, fada perfeita sem defeitos. Não tem o que dizer. O David Corenswet, como Clark Kent Superman, é um sucessor à altura do Christopher Reeve. Né? Quem foi Henry Cavill? Quem nunca ouviu falar desse rapaz? Né? Brandon Routh, que eu ainda tenho alguma simpatia por ele, talvez fique aí num terceiro lugar, ou quarto, depois que o Corenswet entrou na jogada. O Nicholas Hoult faz. Hoult mesmo? Hoult faz indiscutivelmente o melhor Lex Luthor que a gente já teve no live action. Esquece a galhofa do Jenny Hackman, esquece o Kevin Spacey imitando a galhofa do Jenny Hackman. Talvez aquele rapaz lá do Smallville. Talvez mais pertinho lá, aquele outro que eu me esqueci o nome que fez em Lois e Clark, as aventuras do Superman, as novas aventuras do Superman. E aí vem o Nicholas Hoult com muita vantagem, muita vantagem. Inclusive, tem uma viradinha no roteiro que é muito bem empregada. Porque num determinado momento, quando você fica sabendo qual que é o plano dele, você fala, pô, de novo essa merda? Opa, caiu alguma coisa aqui. Você fala de novo esse negócio, essa merda de espaço, de ocupar espaço. Meu Deus, mas enfim, ele te constrói um Lex Luthor que é convincente. É um cara ruim, capaz de ser ruim. Esse é um outro ponto que eu acho que vem aqui do Aeroespacial também, essa relação do Luthor com a guerra e com os militares norte-americanos, principalmente. Né? Essa relação próxima aí. Eu acho que tem uma piadinha aí de lembrar que no mundo real, né? No mundo real, Lex Luthors, Bruce Waynes e etc. seriam Tony Starks na sua origem, né? Fabricantes e vendedores de armas e foda-se o mundo que nenhum deles chama Raimundo. E para fechar, trinca a Rachel Brosnahan. Não sei como pronuncia o nome dessa senhora, mas sem saber o nome, como se pronuncia o nome dessa senhora, eu quero dizer que ela está de parabéns. Caralho, excelente, excelente a Lois Lane dela. Não chega a atingir a minha favorita de todos, que é a Terry Hatcher. Ela não chega lá. Mas assim, é coisinha de nada, sabe? É beicinho de pulga a diferença, porque ela é muito boa mesmo. Ela é convincente. Essa tem uma cena, a cena que eu já mencionei, né, dessa entrevista mais dura que ela conduz com o Superman. Você vê ali uma grande repórter, né, uma grande jornalista ali de fato, né, investigativa, fazendo perguntas do cutucano, insistindo, percebendo que o entrevistado está perdendo o controle, e então enfiando mais o dedo na ferida. Excelente. E, inclusive, eu acho que é uma das primeiras vezes em que ela não é uma repórter caricata, né? Você está na rua perguntando para as pessoas o que vocês têm a dizer. Não, que ela está fazendo jornalismo, né? Ela está ali afundando, juntando informações. Tem a cena que ela tá junto com o Senhor Incrível, que eu achei meio. Ela vai a campo com o Senhor Incrível, que eu achei meio forçadinho, assim. Não veria sentido por ela ser carregada junto. Mas aí é uma questão de roteiro, não é uma questão de atuação. Né? Em termos de atuação, a Rachel Brosnahan, perfeita. Irretocável, irretocável.
E aí, beleza, fechei a questão do elenco. Né? E aproveitando uma portinha na questão do elenco para falar da construção dos personagens. Né? Me surpreendeu enormemente, positivamente, e eu fiquei muito grato com essa surpresa, com cadê o rapaz? Edi Gategi, fazendo o Senhor Incrível. Nos trailers, o Senhor Incrível parece um personagem meio bosta, meio assim, sem a... Pra que serve esse personagem aí, né? E no filme, ele funciona muitíssimo bem. Ele tá ali no, no centro do filme, né, praticamente. Dos outros heróis, ele é o que ocupa mais tempo de tela, né, indiscutivelmente. E que tem mais ação, né, mais atuação mesmo, né? Mas eu gostei, assim, achei legal. Achei o aparelho que ele voa, meio sentado com a cadeia móvel dele lá, meio estranha, assim, meio desconjuntada. Mas no resto, a cena de luta dele, inclusive, é uma cena muito boa e bem com selo de qualidade de James Gunn, né? Então a música lá em cima, uma música lá em cima e para cima e uma cena de batalha rolando, uma cena grande de batalha, né? Cena grande de luta muito boa. E aí acho que falei, né? Acho que cobri os principais personagens e atores, né? E atuações, etc. E aí eu queria falar uma coisa que eu queria muito comentar, que é a principal motivadora dessa minha fala, assim, de um texto que eu eventualmente fosse escrever, que são as piscadelas que o James Gunn faz a várias coisas. Então, aqui eu vou necessariamente dar spoilers. Então, se você não quer spoilers, eu acho que você pode se dar por satisfeito. Ou não, eu vou tentar. Eu não queria editar esse vídeo, mas eu vou. Aqui tem 16 no lugar. Eu vou tentar colocar aqui embaixo. Aqui embaixo. é, quando é que eu paro com o spoiler? Tá, eu vou tentar. Não prometo nada. Vai por sua conta e risco. Então, né, entrando nessa parte de spoilers, eu queria falar de alguns acenos que o James Gunn faz a coisas que são fantásticas. E que eu achei fantásticas, pelo menos. Né? Primeiro, tá rodando uma imagem na internet, eu não sei se ela é verdadeira, eu não fui investigar, que é chamando o Superman do Gunn de Super Woke. Né? E é bacana, porque tem. Eu não sei se tudo foi captado, né? A profundidade desse negócio foi captada. Por quê? O Lex Luthor é um incel. O Gunn faz do Lex Luthor um incel. Um Elon Musk da vida real, né? E que em essência é um virgão da internet. Ele tem namorada, né? A Eve Teschmacher é a namorada dele. Lá para em algum momento do filme a gente descobre que ele tem outras, já teve outras, ela não é a primeira namorada dele, mas que vai ter o mesmo destino da outra namorada dele por tê-lo desagradado, que é ser confinada numa prisão por tempo indeterminado que está para sempre. Né? Mas esse não é o ponto principal. Né? O ponto principal que faz com que eu pense no Luthor como um incel é, primeiro, a estratégia dele, né? A sacada dos macaquinhos, dos bots, né? De que os bots do Luthor que estão falando, os bots que estão falando mal, a internet falando mal do Superman, na verdade são bots do Luthor, e os bots do Luthor são macaquinhos usando computadores. Pode parecer boba sendo dito, mas ela não parece, ela não é boba no filme, né? Ela é uma piada. Mas é uma piada, né? É uma piada do filme, né? Não é uma piada da história. Né? A história tá lá, realmente tem macaquinhos digitando super cheat e várias coisas lá, falando mal do Superman. Mas, bem, então primeira coisa, o plano dele inclui um exército de difamação, de assassinato de reputação na internet. Ponto 1. Ponto 2. O exército do Luthor, né? O Luthor vai passar grande parte do filme dentro de uma sala de comando, de onde ele controla os seus operativos. Né? Essa sala de comando e a atuação do Luthor nela funciona como um grande sujeito jogando videogame. Né? Não à toa, em algum momento vai mostrar que um dos operadores está jogando videogame mesmo, com manche ali, etc. Né?
e que a luta que o Luthor controla, né, é feita na base de códigos de golpe. É um videogame. Né? Para mim, a mensagem ali é: esse cara está tão afastado da realidade que a realidade parece só mais uma ficção. Né? Então é possível fazer uma barbaridade absurda no mundo, porque você está tão distanciado dele, né? Não só o Luthor, mas os seus homens ali que estão usando máquinas, né? Estão usando controles de videogame para atacar o Superman. Né? É isso, assim. Né? Tá ali. É um descolamento tão grande da realidade que a realidade é só mais uma ficção. Né? E na ficção é quase um RPG, assim. Né? No RPG você pode colocar um kaiju no meio de uma cidade superpopulosa para distrair o seu inimigo. Né? E controlar e discutir filigranas sobre esse monstro gigante que está destruindo uma cidade superpopulosa. Esse é o primeiro aceno, que é o principal que eu queria citar. Né? O segundo aceno é de lembrar que o Superman é um herói. Eu vou deixar isso pra quando eu voltar para a parte sem spoilers, né? Mas o James Gunn gasta um tempão e que talvez a gente só tivesse visto, ou pelo menos que me lembro, né? Mas eu fiquei sem ver muitos filmes da Marvel, do finalzinho, é, que é mostrar o Superman salvando pessoas. Né? Então eu lembro daquele Homem-Aranha do Andrew Garfield, né, o primeiro, em que a gente ficou assim, nossa, ele está salvando pessoas, né? Aquela cena. Não, acho que nem é do primeiro, acho que é no segundo. É o segundo que tem o Electro? Enfim, no que tem o Electro. E ele está energizando uma escadaria e o Homem-Aranha vai quicando para tirar as pessoas do choque, né? Da onda elétrica. E o Gunn gasta um tempão mostrando o Superman salvando pessoas. Né? Na batalha contra o Kaiju mesmo, o Stitch gigante que aparece lá, eu acho que ele rolou um acenozinho à Disney também, né? O monstro gigante é um Stitch. Naquele ponto ali, praticamente o Superman está salvando pessoas enquanto a gangue da justiça, né? Lanterna Verde, Senhor Incrível e Mulher Gavião, estão enfrentando o monstro de fato. Estão no pau com o monstro, enquanto o Superman está ali salvando vidas, quaisquer vidas que sejam essas. Né? Essa é uma coisa importante também. Então, beleza. Esse é o segundo aceno. E o terceiro aceno e último que eu gostaria de marcar é o filme de 78. Né? A Isabella Boscov fala isso num vídeo sobre o Superman no cinema que ela fez, muito bom, inclusive. A Isabella Boscov é ótima. Gosto muito dos vídeos dela, em que ela fala que o Superman de 78 era uma história de amor. Né? Era uma história de um casal, Superman e Lois, né? Clark Kent e Superman e Lois, né? Em que um deles voava. O James Gunn recupera isso. Há, de fato, ali, orbitando o centro do filme, uma história de amor. Né? Superman e Lois. Né? Há uma temática da família, que é importante, assim, de uma perspectiva de família muito importante. Muito importante. Que talvez tenha me pego no contrapele. Eu não estava preparado para isso e me surpreendeu um bocado, me afetou, né, no sentido dos afetos mesmo, com um pouco mais força a questão familiar. Mas, fecha parênteses, o lance aqui é a história de amor Superman e Lois. Né? E ele vai investir nisso. Vai, isso está no centro da trama. E mesmo aquela cena que eu falei que eu achava estranha, a presença da Mulher Maravilha. Da Lois Lane, perdão. Não tem a Mulher Maravilha. Foi só um, um ato falho. Da Lois Lane em ação, que me pareceu estranha, faz sentido se a gente pensa que é uma história de amor. E que rola uma inversão engraçada ali, né? É a Lois Lane que está indo salvar o Superman. Esse é um aceno ao filme de 78, mas há um aceno que para mim é mais claro e que é um aceno inclusive visual, que é o lance do mundo estar se abrindo. Né? Lá já no final, né? Na última parte do filme, né? A tecnologia que o Luthor usa lá, meio de uns tubos de explosão, está dando pau. E a realidade está se partindo. A realidade está. Na verdade, não é a realidade, mas a Terra está se partindo. Porque é sempre no solo, né? Não tem os céus partindo, por exemplo. E está abrindo uma fenda gigante. Essa, para mim, é um grande aceno visual e conceitual ao filme de 78. Né? O filme de 78,
que rendeu inclusive música do Gilberto Gil, né? A Lois Lane morre caindo num buraco que se abre, né, na Terra. E o Superman vai girar a Terra ao contrário para fazer aquele negócio, o carro não cair, o buraco fechar e tal. Isso vai estar no filme, né? Então, o grande problema da última parte do filme é que o mundo está se abrindo ao meio, tal qual no filme de 78, né? Tudo, no filme de 78, tudo é posto a perder quando o chão se abre e a Lois Lane cai lá dentro. Mas o aceno conceitual é juntar essa metade de novo, né? Não, agora, não mais voando ao contrário, né? Uma solução bem mais simples e assim, mais ciência dos super-heróis, né? Que a gente precisa engolir, mas que tem esse caráter das coisas serem coladas, inclusive, perdão, isso gera a segunda cena pós-crédito, que é uma delícia, bonitinha demais. As duas cenas pós-crédito são bem bonitinhas, são bem divertidas. E é isso, acho que essa é a parte de spoilers, assim, então se você está, né, se você pulou, você já está de volta à fase sem spoilers, porque eu quero dar minha conclusão. Por que que Superman Legacy ou Superman James Gunn é 10/10? Porque o James Gunn fez uma coisa, tem muito tempo que as pessoas não fazem, que é entender o personagem com o qual ele está trabalhando. Sabe aquele rapaz, Zack Snyder? Sabe tudo que ele não sabe? Tudo que ele não entendeu? O James Gunn entendeu. O James Gunn entendeu quem é o Superman. Entendeu que ele não é importante porque ele é super forte, porque ele voa, porque ele tem sopro de gelo e visão de calor, não. Ele é muito importante porque ele é essa... E também porque ele não é Jesus Cristo, não, igual no Man of Steel, né? Ele não é uma metáfora de Jesus Cristo, do Filho Salvador. Muito pelo contrário. Talvez esse fosse uma outra cena que eu não comentei, né? O James Gunn pega essa perspectiva do Salvador vindo dos céus e vira ela ao contrário, né? Transforma ela no grande problema da trama. Mas não é esse o ponto. Eu entendo que o James Gunn entendeu o Superman quando ele entende que o Superman é para ser um ideal. A grande dificuldade que as pessoas falam do Superman é que desafios a gente pode dar para o Superman. O Superman é perfeito demais, ele é bonzinho demais, ele é um escoteirão. Como é que a gente coloca ele em dramas? Não sei. Mas quando a gente pensa na exegese, né, do que está fora da história, a função do Superman, no meu parco entendimento, como uma fantasia infantil de poder, né, porque é isso que o Superman é, né, uma fantasia juvenil, para ser historicamente mais correto, mas ele pega a gente na infância porque ele é uma fantasia infantil de poder, né, de poder fazer. O James Gunn coloca isso no centro e diz, olha, esse cara, o objetivo dele é ser imitado. É dizer para as pessoas, olha, você pode ser melhor. Não é à toa que a cena que faz, que muda a perspectiva do metamorfo, retorna o exemplo do Superman para o mundo real, para o mundo concreto, das pessoas comuns. Né? Não é o Superman capaz de mudar o posicionamento do metamorfo. É um homem comum que foi inspirado pelo Superman que vai mudar o posicionamento do metamorfo. Inclusive, numa das cenas mais. Eu até me arrepio de lembrar, porque é uma cena muito corajosa. Quando ela aconteceu no cinema, eu falei: caralho, eu não estava esperando por isso. Puta que pariu, esse James Gunn enlouqueceu. Foi longe demais. Então, o objetivo, e o que eu entendo que o Gunn entendeu, é que o Superman é um exemplo inalcançável de bondade. A noção é que o Superman seja. Nem é bondade a palavra que eu quero, é altruísmo a palavra que eu quero. É que o Superman seja o horizonte do altruísmo. Para incentivar crianças mesmo, né? Enquanto fantasia infantil. Mas também nós aqui, velhos, cansados, cínicos diante da vida, de ver um sujeito que está ali se fudendo por querer fazer a coisa certa. E errando também no processo, né? Ele deixa isso muito claro, textualmente, né? no filme. Então, assim, destaco nesse sentido duas cenas para acabar esse vídeo, que já está longo, né? Está muito mal que eu gostaria. Mas eu não vou editar porra nenhuma, vou só colocar a minutagem lá. Que é a cena em que o Superman está apanhando e quase morrendo afogado, e morrendo, né? Não vou dizer como, protegendo um bebê, que é uma cena longa,
angustiante, talvez das piores, porque a ameaça vai não crescendo, né? É, mas que demonstra pra gente que ele quer antes proteger o bebê. E essa cena é Superman puro, é absoluto Superman. E a segunda cena desse entendimento do que é o Superman, pra mim, e que é um tapa na cara direto no meu parco entendimento, ao senhor Zack Snyder e o seu Superman incompreendido, né, de quem não compreendido, né, que é o diálogo final entre o Superman e o Lex Luthor na base do Lex Luthor. Né? E ali, mais do que o texto, e o texto tem uma importância, né, ali canta a direção de fotografia. Se você já viu o filme, tenta lembrar, e se você ainda não viu, repara que o James Gunn coloca o Superman sempre contra o Sol. Então a gente está sempre olhando o Superman e o Sol está ao fundo. Isso faz com que, você já tentou tirar uma foto em que o ponto de luz está atrás do objeto fotografado, você sabe que isso estoura o objeto. Né? Fica tudo muito solar, muito iluminado. E o Superman é essa figura solar. Ele é literalmente uma figura solar. O poder dele vem do Sol. Né? E aí o que o James Gunn faz no auge, no ápice, no momento em que esse seu personagem está dizendo a que veio, está dando as suas conclusões sobre a história, ele coloca ele contra o Sol, né? Então o Sol atrás dele, para que você tenha sempre uma noção iluminada desse personagem. Né? Então esse personagem está sempre estourado na luz, porque ele é uma perspectiva de luz no meio da escuridão. Né? Essa oposição Superman-Batman nunca funcionou tão bem do que quanto a gente pega e pensa na questão da luz. Né? O Cavaleiro das Trevas, né? e o Homem do Amanhã. Então, assim, eu acho que o grande mérito do James Gunn, além de ter escalado um baita elenco, de ter escrito uma história muito boa, né? Ter escrito não, ter um roteiro na mão muito bom, saber colocar piadas ali sem incomodar, foi ter entendido o personagem com o qual ele está trabalhando. E aí tudo funciona. O Corey Sweet, o David Corey Sweet fazendo o Clark Kent Superman, funciona porque ele tem a cara de cara legalzão, bacanão, de cara que quer fazer o bem sem olhar quem, sabe? O sorrisinho dele, que o Luthor fica tão puto, é um sorrisinho do cara que diz, tô tentando. Eu tento fazer assim, o que eu puder, né? Usando uma frase do Ick the Cat, né? O famoso, longínquo personagem de desenho animado, que muitos aí nem devem conhecer, ajudar não dói. Não, Superman é essa figura. Então, por isso eu acho que esse filme é tão legal. Assim, é um filme para sair com o coração quentinho. Para citar meu amigo Daniel Lopes lá do Pipoca Nanquim, é um filme com coração. Né? Esse é o grande resumo do trabalho do James Gunn nesse filme. É fazer um filme com coração. É um filme que funciona, que você olha e que você sai e diz assim, tá, velho, teve porrada pra caralho, tem destruição pra cacete, puta merda. Mas esse cara tava realmente empenhado em não deixar isso acontecer. Né? A cena da luta com o Kaiju deixa isso muito claro. Né? Com a preocupação dele é com tudo que está envolvido. Não é com as pessoas nos prédios, é com os prédios, mas é também com o monstro, por exemplo. Né? É com o cachorro. É com o cachorro, é com a menininha, enfim. Então é isso. Superman do. O último adendo. Quase uma cena pós-crédito. Né? Gostei da coragem, e talvez isso caia na conta do The Walkman, The Super Woke, sei lá como estão chamando o Superman, de ter no centro da ação um super-herói negro, e aí os, os racistas que não são racistas, que dizem que não são racistas, não vão poder reclamar, porque o Senhor Incrível é um personagem negro nos quadrinhos, né? Pelo menos esse Senhor Incrível 2, né? O primeiro não era, eu acho que não era, mas na dúvida, mas enfim. O 2 tem certeza, né, que é o Michael Holt. Sempre foi negro, né? Então a gente tem um personagem negro no centro da ação. Tem duas latinas também, mas deixa de ladinho, vamos concentrar no negro. No centro da ação, que a mim, que nunca foi muito bom em psicodiagnóstico não, tá? Mas me parece muito um sujeito dentro do espectro autista, né?
e que está no centro da ação e que é fundamental para a solução do problema. Isso é inclusão. E sem ser panfletário, tá? Em nenhum momento ele diga, quem é aquele? É o negro. Quem é aquele? É o autista. Não, porque eu, enquanto autista, estou aqui. Não, não é dito isso. Porque na vida real as pessoas também não estão aí colocando os seus diagnósticos e suas características escritas na testa. Né? Mas você vê ele no comportamento, com a forma como ele. Ao meu cripto latino aqui. A forma como ele deliberadamente fala da emoção das pessoas, né? O hiperfoco dele em resolver alguns problemas, tipo, cala a boca, não, nada é tão importante quanto resolver isso aqui, velho, vambora. Então, assim, meus parabéns ao James Gunn, um diretor que quando surgiu no universo dos super-heróis, eu torci o nariz, foi naquela época que vazou uns tweets dele antigos, né? Que ele pediu desculpas, falou que não pensava mais daquela forma, e vendo a obra dele, eu acho que eu só não assisti Esquadrão Suicida. Tem algumas coisinhas ali que eu não vi. Não vi o último Guardiões da Galáxia. Mas vendo a obra dele, você vê que isso é de fato, as bobagens que ele falou lá não refletem a forma como ele pensa hoje. Né? Considerando que a forma como ele pensa hoje é aquela que está nos seus filmes. Né? Dita ou não nos seus filmes. Enfim, isso aqui é um filme gostoso, de super-herói, leve, que lembra os melhores momentos em que você lê o quadrinho de super-herói na sua juventude. Não é pra nós aí 40 e tantos anos, não. Pra nós a pega é a nostalgia, tá? Mas pensa como quando você era criança ou jovem e você acreditava naquela possibilidade de que alguém viesse querer fazer o bem por fazer o bem, porque isso é importante. É isso que o Gunn levou pra tela. E levou muitíssimo bem. 10/10. É isso aí. Eu sou o Lucas Ed, o Poderoso Porco. Isso que você assistiu, eu não sei que nome dá. Seria um MDM TV, né? Seria um MDM TV. A gente vimos Superman do James Gunn. Vai assistir. E eu não sei se eu vou conseguir assistir Quarteto Fantástico, porque por razões pessoais aí, eu acho que eu vou ficar indisponível na estreia de Quarteto Fantástico. Não por causa da minha mão, não. É outras coisas que estão acontecendo, não. Vem aí o poderoso Leitãozinho a qualquer momento, estará no mundo. E então acho que eu não vou conseguir assistir na semana de estreia. Talvez nem vá conseguir assistir, porque né, a gente tem que dividir as tarefas. Vou ter compromissos em casa. Uma criança recém-nascida. E é isso. Espero que vocês gostem do filme. Eu aqui falei com toda a sinceridade do mundo, sem grandes elaborações. E quase gastei o mesmo tempo do filme. Foi mal. Beijo na bunda e até daqui a 50 anos. Tchauzinho. Sejam legais uns com os outros. Isso é tudo bem, pessoal.